A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus tenha feito mudanças e tenha complementado e tenha sido também a base de tudo aquilo que nós cremos e que nós buscamos. Que Ele verdadeiramente seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso guia e a nossa luz. Hoje, conforme tenha sido requisitado por vós, tenha sido pedido, vamos então falar sobre as maldições hereditárias. Amém? Ontem tivemos aqui a irmã Silvia com a história, o tema da mulher prostituta que foi perdoada por Jesus, que é um diferencial muito grande. E assim então, no dia de hoje, iremos ter em foco as maldições hereditárias. Mas enquanto isso, louvemos ao Senhor, enquanto aguardamos que os nossos irmãos possam entrar e caminhar conosco no nosso devocional de hoje, no nosso Bereana no Lar, para assim então abordarmos a palavra do Senhor. Amém? Vamos então louvar a Deus. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Muito só que aqui está com alguma dificuldade. Aleluia. Louvemos o Senhor. A pergunta dessa noite foi: mãe, que tamanho é Deus? Neste DVD nós queremos cantar a grandeza de Deus. Não tem como descrever. Ele é maior que tudo. Ele é maior que os... É grande. Aplauda a esse Deus que é grande. Yeah.
irmãos. A paz do Senhor. É o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor quem nos temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez no dia de hoje. Deus abençoe a todos. Espero que para aqueles que seguem em Angola tenham tido uma terça-feira abençoada na paz do Senhor. E para os que estão no Brasil, que estejam a ter uma terça-feira também abençoada. Lá são 4 horas a menos. E que Deus venha tocar o coração de todos no dia de hoje. Amém? Ontem tivemos a pregação com a irmã Silvia e ela trouxe-nos uma palavra abençoada, falando sobre a prostituta que foi perdoada por Jesus. Amém? E hoje, então, conforme havíamos falado e alguns pedidos da semana passada, teremos o tema de maldição hereditária, que é um tema muito mistificado em muitas igrejas, principalmente aqui no nosso país, Angola, e também algumas igrejas no Brasil. Então, hoje, pela luz da palavra, pela graça de Deus, Deus permitiu que aqui trouxéssemos essa palavra para que muita coisa fosse desmistificada e que pela graça de Deus conseguimos olhar para as Escrituras e ver o que é que as Escrituras nos diz através ou sobre esse assunto. Amém? Quantos estão felizes com Jesus no dia de hoje? Eu estou, porque Ele é grande. Ele é grande, verdadeiramente grande. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Abrimos então em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 5. E aí vem um tema tão falado aqui. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto,
porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, a Deus pela tua infinita bênção, tua misericórdia, o teu infinito amor, Deus Pai, e o teu Espírito Santo que nos guia incessantemente, Deus. Agradecemos por permitir que aqui chegássemos no dia de hoje e que a tua palavra, Pai, aqui chegasse também no dia de hoje. Então peço-te, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Peço-te, Deus, que nesse momento eu seja guiado pelo Espírito, Deus Pai. Faz com que o teu Espírito Santo recaia sobre mim e que haja conexão comigo para que assim então da minha boca flua somente palavras que venham de ti. Pelas tuas sagradas escrituras abordarei e em concordância, Pai, com teu Espírito, Deus. Porque tu dizes que tudo aquilo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. E então, Pai, que dessas palavras verdadeiramente saiam do céu para a minha boca espalhar aqui pela terra. E Deus, peço-te também que de agora em diante, Deus Pai, nesse momento, possas fazer com que aqueles que nos ouvem estejam com os ouvidos espirituais abertos para a tua palavra e para a tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus traz-nos aqui esse versículo, no número 5, no livro de Êxodos, dizendo ou falando sobre uma maldição hereditária. E hoje muitas igrejas têm tido isso como base e como foco de pregação. Mas também algumas esquecendo-se que esta mesma maldição que aqui é citada, que vai até a 3ª e 4ª geração, é uma maldição permitida e liberada por Deus. E não uma maldição demoníaca. É um castigo dado por Deus. Por isso é que em algumas Bíblias vai vir maldição, em outras Bíblias virá escrito iniquidade, e em outras Bíblias, como é o caso da minha, virá escrito castigo. Amém? Mas esse castigo era dado pelo Pai para castigar os seus filhos. Mas, todavia, existem líderes, existem religiões ou igrejas que pegam e usam desse contexto como um contexto normal para os dias de hoje. Amém? O que não é verdade. Primeira coisa, esta palavra, em primeiro lugar, tinha sido dada para o povo de Israel, para o povo israelita naquele momento que saía do Egito. Amém? Era para aquele povo primeiramente, mas posteriormente essa palavra ela é desmistificada e ao mesmo tempo ela é tirada do meio do caminho por 2 profetas. Tanto Jeremias como Ezequiel dizem de forma contrária em relação a esta palavra. Amém? Então, não queiramos nos prender a uma situação que foi dita lá atrás. E naquela época foi dita para um povo que é o povo israelita. E nós, quando tivemos aqui a estudar o livro de Apocalipse, conseguimos enxergar isso narrado ainda lá em Coríntios, que existe a igreja, existe Israel e existem ainda os gentios, ou ímpios, conhecidos também. Amém? Então, tendo essas 3 terminologias, nós conseguimos ver que nessa época aqui passada, simplesmente era narrada a situação de Israel. E quem é Israel? Sabemos bem que Israel é Jacó. Então, automaticamente, Israel tem como base as 12 tribos dos filhos de Jacó. E então, eles formaram a nação israelita. Assim só, também, conforme vimos ontem, falamos sobre José, a história de José, e vimos que os seus irmãos e seu pai foram para a terra do Egito, conforme
tinha sido uma promessa de Deus a Abraão, ainda lá em Gênesis, no capítulo 15, que disse que haveria um tempo em que a sua descendência iria peregrinar em terra estrangeira durante um período de 400 anos. E vimos que o povo ficou no Egito durante 430 anos. E então, aí Deus pega Moisés e manda Moisés para libertar o seu povo, e toda essa história que nós já conhecemos. Todavia, saem na situação aqui este versículo sobre o castigo. Mas, se formos olhar mais para frente, lá no livro de Jeremias, a Bíblia nos mostra que não teria como os pais pecarem e os filhos pagarem o pecado do pai, porque não seria justo. E Deus aborda isso, Deus fala sobre isso e usa o profeta Jeremias para esse contexto. Vamos abrir lá em Jeremias 31 e vamos olhar o contexto que está na palavra do Senhor. Em Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 29. Versículo 29. E diz o seguinte, Jeremias 31, 29. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos ficaram sujos. Ou ainda, os pais pecaram e os filhos pagarão pelo pecado. Não. Versículo 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade, ou então pelo seu pecado. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, todo aquele que pecar terá o seu castigo. Mas é aquele que pecar. E não porque eu pequei, o meu filho irá herdar o pecado. E irá se arrastar. E nem faria tal sentido, porque nós olhamos lá atrás em Êxodo 20, que até terceira e quarta maldição, quarta geração, Deus pode castigar, mas aí veriam 1000 anos de bênção. Então suponhamos, se as gerações durante 1000 anos não erraram, não fizeram mal, todavia teria que se cumprir uma maldição após os 1000 anos? Não tem lógica essa palavra. Continuamos aqui no versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Então, meu irmão, Deus fazia alianças. Naquela situação, Deus pegou e lançou uma palavra. Mas posteriormente a isso, Deus diz que aquilo não poderia se cumprir da forma que eles haviam entendido. Por quê? Porque quem castiga, nesse caso, é o Senhor. Então não é conforme muitas seitas andam por aí a dizer que a maldição hereditária é contínua, que tem que fazer libertação, tem que pegar e tem que fazer tudo isso. Não, meu irmão. A libertação é Cristo. Cristo, Jesus, é a única e verdadeira libertação. Então, o que nós temos que fazer é entrar num processo constante de santificação. Porque quem é santificado em Cristo automaticamente está liberto. Amém? Quem é santificado em Cristo está liberto. E como se santificar em Cristo? Primeira coisa, reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso conforme está escrito lá em Romanos. Amém? Primeiro passo. Segundo passo, quem crer nele e for batizado será salvo. Amém? Terceiro passo, caminhar de forma reta, sem se desviar para a esquerda nem para a direita. Porque se tivermos a caminhar de forma reta, por que haveríamos de herdar o pecado dos nossos pais? Por quê? O Senhor não seria justo. Amém? Existem exceções, existem situações que aconteceu na Bíblia e que Deus anunciou que faria. Conforme foi o caso de Salomão. Por causa da idolatria de Salomão, Deus pegou e disse que
haveria de dar um castigo, de dividir os reinos, e que não faria no reinado dele por consideração a Davi, mas que faria no reinado de seu filho. Deus falou, Deus alertou uma situação paralela a outras situações. Mas ainda aqui, agora podemos ir para Ezequiel 18 e vamos verificar que palavras foram ditas pelo Senhor pela boca do profeta Ezequiel. Amém? Ezequiel 18, versículo 1. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola, sobre a terra de Israel? Terra de quem? Israel. Falou sobre as nações? Não. Falou sobre o povo? Não. Falou sobre os descendentes de Abraão? Não. Falou sobre a terra de Israel. Amém? Dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. E aí vem alguém e pergunta: mas então, lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 17, não diria Jesus que ele veio para fazer cumprir a lei e não para abolir? Sim. E verdadeiramente Jesus diz que não veio abolir, mas veio fazer cumprir a lei. Mas temos que ver que o cumprir, naquele contexto, não é o cumprir que nós estamos habituados, de obrigar a fazer as coisas. Não. O cumprir, essa palavra, quando foi revelada, quando está escrita no original, é plerou. Plerou. E o plerou, no grego, ela significa transbordar. Então, Jesus veio para fazer transbordar a lei. Ou seja, passar de um plano físico para um plano espiritual, para uma outra dimensão. Por quê? Porque os fariseus, os mestres da lei daquela época, eram hipócritas. Eram hipócritas. Diziam: faz o que te digo, mas não faças o que eu faço. Faz o que te digo, mas não faças o que eu faço. E isso não era o que Deus tinha ensinado. Esse não era o propósito de Deus. Então, Deus envia o seu Filho unigênito e ele faz o plerou. Ele vem transbordar a lei. Ele vem trazer a situação noutra dimensão. E mais para frente, depois ele diz ainda os mandamentos principais para a ótica dele. Amai o próximo como a si mesmo. E diz também, amai o próximo. Amai. Ameis uns aos outros. É amor, amor, amor atrás de amor. E se formos para amar ao próximo como a nós mesmos, e nós olharmos para os mandamentos do Senhor, nós conseguimos ver que vários mandamentos se resumem nesse mandamento de amei uns aos outros. Amém? Então, temos que ver o tamanho, a magnitude da situação e da entonação trazida aqui pela palavra. Então, não vos deixeis enganar, dizendo que há que seguir rituais, que a maldição hereditária te encontrou, que vais pagar pelo pecado dos pais nos filhos. Não. Agora calma aí, meu irmão. Eu não estou a dizer que não existe maldição. Eu estou a dizer que a maldição hereditária em específico, ela foi abolida quando Deus diz que os pais não pecaram e os filhos não herdarão o pecado do pai. Aqui é bem escrito, é bem explícito. Versículo 3 de Ezequiel 18. Vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis esta parábola em Israel. E ele continua a dizer: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai. Assim também a alma do filho é minha. Então, a alma que pecar, esta morrerá.
aquele que pecar morrerá. E não porque eu pequei, o meu filho irá morrer. Não. Aquele que pecar morrerá. Continuando ainda. Esse é um versículo esse é um capítulo muito bom e específico para conseguirmos entender todo o contexto dessa parábola. Amém? Então, olhando para aqui no versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando dinheiro à úrsula, e não recebendo demais, desviando a mão da sua injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre os homens. Amém? Então, está explícito aqui. A palavra é entregue na sua íntegra. E aí, temos um outro exemplo. Além de Jesus dizer que veio cumprir a lei, que no caso, já expliquei o verdadeiro sentido da palavra, que a tradução, levando o tempo usado no grego ali, ela está com uma entoação diferente. E muitas das vezes vamos encontrar aspectos parecidos na Bíblia, porque existem tempos verbais que o grego tem, que o português não tem, e o inglês não tem. Amém? Nós entendemos já entre o português e o inglês que existem algumas palavras que no inglês vai gerar vários significados, mas no português vai pegar e tem o seu encaminhamento. Amém? Então há que haver esse discernimento em relação às escrituras, porque nem tudo que parece é. E existem muitos a cair nessa situação. Se formos a ver, isso eu já me perguntei muitas vezes, por que em quase 2000 anos, somente a partir da década de 60, de 70, é que começou a vir essa nova teoria, começaram a trazer essa teoria novamente da maldição hereditária. Por que antes disso não veio essa teoria? Por que ela só voltou a ressurgir nos últimos tempos? Por quê? E aí, Jesus vem lá e quando os apóstolos, lá em João 9, narra que Jesus pega e encontra um menino cego. E aqueles que estavam com Jesus olham para ele e perguntam: quem pecou? Será que foi o pai dele que pecou? E por isso é que ele está nessa condição? Mas Jesus diz: não, ninguém pecou. Isso era para que a minha glória fosse manifesta. Para que se manifestasse a minha glória, diz o Senhor. Amém? Então, em todo o tempo, Deus nos está a alertar que nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Continuamos aqui em Ezequiel 18. Versículo 9. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá. Ou seja, meu irmão, se o teu pai foi feiticeiro, macumbeiro, fez pactos com outras situações, se tu, que és filho, nasceste, reconheceste que aquilo não é coisa para tu seguires, e tu preferes seguir a Cristo, e reconheces a Jesus como teu único Senhor e Salvador, e segues uma vida reta perante o Senhor, és batizado, crês nele, e entras num processo de santificação, automaticamente, meu irmão, o caminho é para cima. O caminho é de vitória. O caminho é de liberdade, é uma libertação contínua. Mas para tal, temos que estar no caminho do Senhor. Para tal, temos que estar no caminho do Senhor. Porque Deus é amor, Deus é maravilhoso. Jesus vem e traz-nos a boa nova. Jesus veio para nos acolher. E então, não creiam que tais situações e tais coisas poderão ocorrer a nós se tivermos uma vida reta. Não! Não!
E o próprio Deus aqui diz, ainda no Antigo Testamento, lá para o profeta Ezequiel, falou também ao profeta Jeremias. E o profeta Jeremias tinha tudo para pegar e dar ênfase a essa situação da maldição hereditária, porque ele acompanhou de perto o exílio babilônico. Ele viu a destruição de Jerusalém pelo exército da Babilônia. Ele acompanhou essa situação. Amém? Então, há que haver um certo cuidado dizendo que tais coisas permanecem no nível que as pessoas dizem. Conforme o irmão disse aqui, a salvação é individual. O pecado, a punição, também é individual. Porque não teria como a salvação ser individual e o pecado ser, como é que se diz? Imputado à família. Não, meu irmão. Não funciona assim. Amém? Há que haver um certo cuidado. E outra, quando começam com a teoria de maldição hereditária, é-nos dado certos rituais a serem cumpridos. Mas Deus nos mostra que Deus não depende do ritual dos homens para que as coisas sejam libertas. Deus não depende de homem nenhum. Os homens é que dependem de Deus. Então, meu irmão, a única dependência é Cristo. Deus nos diz lá em Gálatas 3, versículo 13. Ele veio e morreu por toda a maldição, para nos libertar de toda a maldição. Tudo ficou preso no madeiro. Toda a maldição, toda a condenação. Gálatas 3:13. Cristo morreu para nos libertar. Amém? Então, cuidado. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Então, não é necessário aquela situação que muitas igrejas incentivam a fazer, de que não, a minha mãe pecou, então o pecado me atinge. Então eu vou ter que fazer um mapeamento, olhando para trás, vendo que tipo de pecados o meu pai cometeu, que tipo de pecados o meu avô cometeu, que tipo de pecados o meu bisavô cometeu e que tipo de pecados o meu trisavô cometeu. Para que olhar isso? Não, são as 4 gerações. Temos que olhar. Ok, mas nessas 4 gerações não pode estar inclusa nas 1000 gerações de bênção? Não pode? Será que temos que ser condenados? Vós sois salvos pela graça, diz o Senhor, e não pela lei. Nós estamos aqui nesse mundo em busca da salvação que é em Cristo Jesus? Estamos à procura da lei? Estamos à procura da maldição? Para que serviu então o sangue de Cristo, meus irmãos? Nós, infelizmente, muitas das vezes abolimos a cruz do Calvário. Nós abolimos o sacrifício de Cristo quando entramos para tais enganos. A Bíblia nos diz que somente aquilo que Deus fala, que está escrito, é o real. Não iremos nós agora acrescentar tradições e exercícios aqui na Bíblia, porque a Bíblia não nos mostra e a Bíblia já está pronta. Nós, inclusive, já estamos no princípio das dores. Será que no princípio das dores vamos colocar ainda mais outro livro na Bíblia? Será que algum dos pastores que incentivam para tal caminho escreveram a Bíblia? Uma coisa, meu irmão. Existe uma diferença entre experiência com Deus e palavra de Deus. Você pode ter uma experiência com Deus, experiência que Deus teve contigo. Mas Deus está à procura de ter uma experiência com cada um de nós. E a minha experiência não irá ser igual à tua. A tua experiência não irá ser igual à minha. Amém? Então, cada um tem a sua experiência com o Pai. Mas a experiência para todos é aquela que está escrita. É aquela que está escrita. Continuemos aqui para acabar com esse assunto. Versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, e fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres,
mas antes de comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Ou seja, nos foi descrito aqui agora um conjunto de pecados que o irmão poderia cometer. E aí perguntam, esse que cometeu tais pecados viverá? E Deus responde, não viverá. Todas essas abominações que ele fez, certamente morrerá. E agora, entendam bem, o seu sangue será sobre ele, não sobre o seu filho, não sobre o seu pai, não sobre o seu irmão. O sangue será somente sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que o pai fez, vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor e não roubar, der seu pão ao faminto e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos. Agora, o tal morrerá pela iniquidade do pai? Não. Aqui está escrito na Bíblia, certamente viverá. Certamente viverá, meus irmãos. Certamente viverá. Versículo 18. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, porque não levará o filho à iniquidade do pai? E Deus responde, porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Meu irmão, se nós pegarmos, guardarmos os estatutos do Senhor e cumprirmos a palavra do Senhor, não importa se o nosso pai fez errado, não. Deus quer o arrependimento individual, meu irmão. O arrependimento. Tem como você se arrepender de algo que o outro fez? Tem como nós nos arrependermos por algo que outra pessoa fez e não nós? Nós ficamos chocados com algo que outra pessoa fez. Nós discordamos de algo que outra pessoa fez. Mas não tem como nos arrependermos de algo que o outro fez. Aquele que fez, que se arrependa. Porque Deus quer que haja o arrependimento para haver conserto. Por isso ele não destrói logo. Ele dá um tempo e espera que aquele que pecou se arrependa. É isso que Deus espera. Amém? É isso que Deus espera. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos e proceder com retidão, certamente, e justiça, certamente viverá. Não morrerá. Quem? O ímpio. Aquele que cometeu o pecado. Aquele que cometeu iniquidade aos olhos do Senhor. Se arrepender, conforme eu havia dito há pouco, ele viverá. Não morrerá. Não, meu irmão. Não morrerá. Por quê? Porque houve um arrependimento sincero e ele decidiu mudar a sua vida, confessar a Jesus e seguir no caminho do Senhor. Amém? Seguir no caminho do Senhor. E aqui não diz que você tem que pegar e entrar num procedimento de libertação constante. A Bíblia não nos dá
nenhum instrumento ou nenhuma matéria, a Bíblia não nos dá nenhum versículo, nenhum capítulo que instrui a fazer processo de libertação. Não, meu irmão. Isso é ritual do homem. O único processo de libertação que existe é aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém? É o único, meu irmão. O único processo é aceitar Jesus. Porque Jesus é o único que tem a capacidade de abrir o braço e dizer: eis-me aqui, filho. Eis-me aqui. A palavra diz que todo o juízo no céu e na terra foi dado a Ele. Ele tem a capacidade de julgar. Ele tem a capacidade de amar. Ele tem a capacidade de abrir o livro selado para iniciar a grande tribulação. Ele, e somente Ele. Somente Ele. Somente Cristo. Somente o ungido. Somente a unção de Deus. Somente o Verbo. O Verbo tem a capacidade para aniquilar, para livrar. E ele diz que ele prefere livrar do que aniquilar, quando se houver arrependimento. Amém? Porque é contraditório quando nós vemos que Jesus veio para libertar todos os cativos. Se ele veio para libertar todos os cativos, por que nós continuamos cativos? Se nós aceitamos a Jesus, não seríamos nós libertos? Então, se somos libertos em Jesus, que tipo de libertação temos que fazer? Que tipo de ritual? Devemos nos santificar. Devemos buscar a Deus de dia e de noite. Devemos orar sem cessar. Devemos caminhar com o Pai. Devemos amar a Deus. Devemos buscar. Devemos procurar entender em vez de blasfemar. Por quê? Falar coisa contraditória àquilo que está escrito na palavra é blasfêmia aos olhos do Senhor. É blasfêmia. Blasfêmia. Amém? Deus continua aqui. Mas, versículo 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ou seja, você aceita Jesus, é crente, vive uma vida reta. De repente, você se desvia e diz que tudo aquilo que você acreditava de nada te vale. Tudo aquilo que acreditavas era um conto de fadas, que Deus não existe, e tu começas a blasfemar. Meu irmão, se não houver arrependimento, ou se houver uma blasfêmia contra o Espírito Santo, certamente não haverá volta para ti. Aí sim, certamente morrerá. Amém? Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Estão a perceber? Ele fala para Israel. Ele não está a falar nesse momento para a igreja, está a falar para Israel. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos
de todas as vossas transgressões e iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo em um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, por que morrereis se tu aceitares e te arrependeres e se ficares reto? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Eu não tenho prazer nenhum em aniquilar. Não tenho prazer nenhum em amaldiçoar. Mas sim, tenho prazer em dar vida. E vida em abundância. Vida em abundância, diz o Senhor. Amém? Mas tudo aquilo que é tido como procedimento de maldição hereditária, acabamos de ver que não funciona. Existe sim maldição adquirida. E nós adquirimos consoante o nosso comportamento, lugar que nós vamos, aquilo que nós fazemos. Isso sim. Mas maldição hereditária, não, meu irmão. No DNA vem sangue, não vem espírito. No DNA vem sangue, não vem espírito. Você consegue ver os cromossomas. Quando se fala em cromossoma Y e X, automaticamente não fala sobre espírito ali. Amém? Cuidado. Cuidado. Porque Deus é paz, Deus é amor. E da mesma forma, Deus também mostra que nos últimos tempos tais coisas aconteceriam. Viriam doutrinas falsas. Viriam abominações e blasfêmias à palavra do Senhor. Amém? Por isso, entendemos e vemos que durante muitos anos, nada disso foi falado. Durante lá no ano de 1500, quando houve a reforma protestante, nada disso foi falado. Porque só agora, na década de 70, vem Merlin Hickey com essa teoria. Por quê? Merlin Hickey veio com essa teoria dizer sobre maldições hereditárias e por aí fora, agora no último século. Amém? Cuidado. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro 2. Deixa eu pôr aqui. Abram em 2 Pedro 2. Versículo 1. 2 Pedro 2, versículo 1. Diz o Senhor: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias da perdição. Estão a perceber o peso da palavra? Estão a perceber o peso da palavra? Como entre vós haverá também falsos doutores, falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresias da perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina maldição. Amém? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade é Cristo. O caminho da verdade é o elo perfeito, que é Cristo. O caminho da verdade é a luz, que é Cristo, meu irmão. É Cristo. É Cristo. É Deus. É amor. É salvação. É boa nova. É paz. É carinho. Deus é bravo, sim. Deus também é bravo, sim. Mas ele precisa de motivo para ser bravo. Deus não é bravo porque lhe apetece ser bravo. Assim conforme nós somos carinhosos com os nossos filhos, mas todavia, quando os nossos filhos erram, nós ficamos bravos. Sim, ficamos bravos. Assim também é a comunhão com o Senhor. Assim também é o nosso Pai que em cima está. Cuidado, meu irmão. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo
não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Amém? Não dormita. Cuidado! No livro de Pedro, meu irmão, 2 Pedro 2, versículos de 1 a 3. Querem mais? Querem mais uma prova de que são falsas doutrinas? Vamos lá então agora para Gálatas. Vamos para Gálatas. Vamos para Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Promessa do Espírito. Nós temos uma aliança também com Deus. A nossa aliança que temos com Deus, a aliança que a igreja tem com Deus, é diferente da aliança que Israel tem com Deus. São coisas diferentes. E nós vimos isso agora no estudo do Apocalipse. O arrebatamento é da igreja. Quem é a igreja? É todos aqueles que acreditam em Cristo e que o reconhecem como seu único Senhor e Salvador. E sabemos bem que Israel está dividida. Uns creem que ele é o Messias e outros não creem. Aquele que não crer, este que não crer, ficará. Aquele que não crer ou que não se render, ficará. Amém? E quando Deus fala lá em João 3,16 que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, ele não fala simplesmente aquele que crê de forma aquele que acredita. Não. A palavra usada para o crer aí no grego é o pisteu. Pisteu no grego, crer em português para aquele sentido. E o que significa pisteu? Pisteu significa render-se, aliançar-se, acoplar-se. Então, dessa forma, existe uma aliança. Por isso é importante esmiuçarmos as palavras e ver o verdadeiro sentido da Escritura. Aquele crer que está lá em João 3,16 não é um crer de acreditar, mas sim um crer de se render. É um crer do pisteu no grego. Amém? Continuando então, estávamos em Gálatas 3, vamos para Gálatas 1 e vamos averiguar uma outra situação. Vimos que Cristo se fez maldição por nós. Amém? Automaticamente, aqui em Gálatas 1, no versículo 6, diz o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem transtornar a verdade de Cristo. Querem criar falsas doutrinas. Versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha sido anunciado, seja anátema. Se alguém vier te anunciar algum outro evangelho, seja maldito. O que significa o anátema? Anátema significa devoto à maldição. É uma devoção à maldição. Então, seja maldito aquele que disser palavras contrárias do que aquilo que está escrito. E aí vem alguém e me diz: não, meu irmão, isso está escrito no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento diz para fazer diferente. Mentira! Provérbios 30 diz que somente aquilo que está escrito no Senhor é o real. Provérbios 30, versículo 6 diz: nada acrescentes às palavras para que não te repreenda o Senhor
e sejas achado mentiroso. Provérbios 36. E Provérbio 35 diz que toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que nela confiam. Então, se a palavra de Deus é pura e se é escudo para os que nela confiam, automaticamente, pela palavra, pela graça, palavra, haja luz, palavra, o verbo, somos salvos pelo verbo. Quem é o verbo? É Cristo, ele veio, é Jesus, o verbo vivo. Amém? O verbo vivo. Amém, meu irmão? Posso terminar ou querem mais? Esse é um assunto que tem muitas passagens que nos mostram. Tem muitas passagens que nos mostram. E aí peguei, toquei na câmera, sem querer. Amém. Tem muitas passagens que nos mostram essa situação e essa relação. Então, finalizando, 1 Timóteo, capítulo 4, diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão. Apostatarão alguns da fé. Amém? Então, haverá muitas falsas doutrinas, muitas falsas promessas. Eu vou ler para ficar bem claro. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Haverá apostasia da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. Tudo aquilo que não está escrito é doutrina de demônio, meu irmão. Tudo aquilo que não está escrito é doutrina de demônio. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? E aqui, na primeira carta de Timóteo, ele dá alguns exemplos. E eu vou citar os exemplos, não vem a caso, mas vou citar. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. E vou vos dar um exemplo, meu irmão. Na época que eu estava para casar, tivemos muitas turbulências em relação ao casamento. Mas houve alguém que no início disse que era para casar, e depois, em meio termo, nos diz: não, é melhor não casar. Então, não casar, eu vou viver em pecado? A palavra de Deus diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se ajuntará à sua esposa para que se tornem um só. Não é bom que vivas só, diz a palavra do Senhor, porque senão vais pecar. E Paulo diz isso aos Coríntios. Ele diz: ao casado, mantenha-se casado. Ao solteiro, mantenha-se solteiro, se assim o aguentar. Temos várias relações na palavra. Amém? E outra, quando vamos para certos lugares, temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, diz que o diabo também se transfigura em anjo de luz. Então, cuidado. O demônio também se transfigura em anjo de luz. Por isso, devemos conhecer as Escrituras. Devemos conhecer as situações. Por que vocês acham que o inimigo teve a ousadia de tentar a Jesus? Como é que vocês acham que ele apareceu a Jesus? Com chifres? Todo de vermelho? Cuidado. Cuidado com a palavra, cuidado com os lugares,
Cuidado com tudo aquilo que não edifica a palavra de Deus. Por isso, devemos estudar as Escrituras. Devemos procurar intimidade com Deus. Amém? Aleluia! Então, de tudo isso que aqui vimos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Exaltai-o enquanto ainda há tempo. Não se percam ou não nos percamos em teorias e heresias. Existe maldição? Sim, existe. Existe maldição hereditária? Meu irmão, se você aceitar a Jesus como teu único Senhor e Salvador, e for reto, e crer que Ele ressuscitou, e for batizado, serás salvo, serás liberto. És liberto pela palavra. És liberto por Cristo, porque Ele se fez maldição para libertar todo o cativo. Não ignore o sacrifício de Jesus. Não ignorem o sacrifício de Jesus. Não façam isso. Deus é amor, Deus é maravilha. Deus é tudo. Deus é tudo aquilo que nós não temos noção da dimensão dele. Então, não diminuam. Pelo contrário, que diminua eu para que ele cresça. Mas não fique preso e não diminua o sacrifício de Cristo. Seja livre. Seja liberto. Seja do Senhor. Antes mesmo de Cristo, o profeta Ezequiel, conforme vimos, anunciou. O profeta Jeremias, conforme vimos, anunciou. Para quem chegou atrasado, Jeremias 31, de 29 a 31. E Ezequiel 12, o livro todo. Ezequiel 18, o livro todo. Amém? Aleluia. Pela graça de Deus, entramos então aqui agora no nosso período de perguntas em relação à palavra do Senhor. Eu vi que algumas perguntas já foram lançadas aqui, então vou recuar pela graça de Deus. E assim então começaremos o nosso debate. Amém? Aleluia. Iniciamos então agora as nossas perguntas. Quem tiver alguma pergunta sobre o assunto, pela graça do Pai, pode fazer. Mas digo, não aparte o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Então acho que a única pergunta que eu vejo aqui. Balbina. A irmã Balbina pensava sempre que estava a pagar alguma maldição dos antepassados, como nos ensinaram que o pecado vai até a 4ª geração. Minha irmã, nunca se sabe em que geração tu estás. Então, automaticamente, isso não é verdade. O pecado até pode ir até a 4ª geração, mas se tu tiveres Cristo na tua vida, automaticamente tu és liberto de todo pecado, de toda maldição. Sinta-se livre, minha irmã, em nome de Jesus. A irmã Maísa mencionou se havia ou não a maldição hereditária. Aquilo que eu acabei de dizer. Não. A maldição hereditária não existe. Não podemos falar sobre esse contexto, tendo em conta as escrituras de Ezequiel 18, quando Deus diz que não dirás esta parábola novamente à casa de Israel. E mesmo que ela existisse, todavia, para aquele que confessa a Jesus como seu único Senhor e Salvador, esse herdou a libertação. E esse precisa entrar no processo de santificação. E aí vai perguntar, mas não, o meu pai roubou, a minha mãe, o meu avô roubou e eu também sou gatuno. Meu irmão, mau hábito. Isto é mau hábito. Endireita a tua vida. Deixa-te de maus hábitos, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Aquele que pecou, esse morrerá. Aquele que pecou, esse morrerá. Porque nós estamos nos braços do Pai. Se nós nos rendermos ao Pai, aí automaticamente nós somos dele.
Amém? Aleluia. Louvemos ao Senhor então, enquanto surgem questões, e fiquemos nos braços do Senhor. A palavra é a única doutrina correta, meu irmão. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Descansemos no Senhor. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, meu lugar. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Yeah.
Aleluia. Meus irmãos, só para dizer que Deus é amor. Deus é amor, Deus é paz. Deus não é tribulação. Deus não é gritaria. Deus não é confusão. Deus não é inconsistência. A palavra de Deus é consistente. Embora muitas das vezes ela pareça que um livro contradiz o outro, mas se formos olhar no sentido que devemos olhar, um livro pega e complementa o outro. A Bíblia, ela auto-interpreta-se. Então aí eu pergunto, se a situação em todo o tempo fosse essa, e temos ainda o exemplo de José, veio à mente agora dois exemplos. Primeiro, Caim pegou e pecou. Caim matou o irmão. Caim mata Abel. E Deus coloca um símbolo na testa de Caim para que ele fosse reconhecido. E Deus amaldiçoa Caim. Mas todavia não permite que ninguém toque em Caim. Amém? Porque aquele que tocasse a Caim ou que tentasse apedrejar Caim seria morto. Porque estaria a fazer julgamento com mãos próprias. Amém? Depois vemos. Muitos dizem que houve uma questão de maldição hereditária na família de Abraão. Muitos dizem que Abraão era mentiroso. Sabemos que Jacó foi pai da mentira. Abraão pegou e mentiu a Abimeleque em relação à sua mulher, Sara. Pegou e disse que ela era sua irmã, com medo que fosse morto. Mas todavia, Sara era meia-irmã de Abraão, sim. Mas era esposa de Abraão. Amém? E ali então ele mente. Depois vem Isaac, que também mente em relação à sua esposa, a Rebeca. Amém? Isaac mente que Rebeca também era sua irmã. Podemos considerar isso maldição hereditária? E aí depois vem também o Jacó, que mente a Isaac em relação à primogenitura. Incentivado pela mãe, coloca uma roupa com os pelos e vai lá fingir que era Esaú. Isso é mentira. Quantas vezes o teu pai mente, tu mentes, o teu filho mente? Algumas mentiras são pequenas, outras são grandes. Vamos falar que a mentira é uma maldição hereditária? Será? Então por que dos 12 filhos, na verdade 13 filhos que Jacó teve, mas entre eles uma menina que não é tão considerada por ser menina, mas entre os 12 filhos de Jacó, ou Israel, por que José pega e José leva uma vida reta, enquanto os irmãos pegam e têm vidas atordoadas? Automaticamente, José teria quebrado a maldição, não é? Por algumas teorias de quebras de maldição, José teria quebrado a maldição. Mas todavia, Manassés, o seu primeiro filho, pega e entra com idolatria. Manassés entra com idolatria. E então, cadê o conceito? A Bíblia nos mostra também no tempo de reis que não há um perfil. Existem reis em que o pai foi mau, o filho é bom, depois vem 2 gerações mais, aí vem uma geração boa. Em todo tempo há situações que não casam. Amém? A palavra de Deus é única. Ezequiel 18:3. Porém, ninguém mais dirá essa parábola na casa de Israel. Amém? Temos aqui uma pergunta. Existem pastores que têm o seu ministério voltado para o ensino das maldições hereditárias e libertação. Lançam livros, fazem seminários voltados a isso. Como fica essa questão? É errado? Minha irmã, em verdade te digo que se esses conceitos forem baseados naquilo que aqui está escrito, não é errado. Mas se não tiver nenhuma base do que está escrito, com certeza é errado. Com certeza é errado. Por quê? Porque
aqui, quando se fala da maldição hereditária, são as uvas embotadas, e Deus fala que não se dirá mais essa palavra na casa de Israel. Amém? Automaticamente, olhando para isso, vemos também que Jesus veio para libertar todo o cativo, toda a maldição. Então, não existe outra forma de libertação a não ser Jesus. Não existe outra forma de libertação. Normalmente, quem usa essa expressão de maldição hereditária e libertação não tem fundamento bíblico e ainda mistura outras situações. Como que, por exemplo, o uso do óleo, o uso do azeite. O uso do azeite para ungir carro, porta, janela, e o azeite é para curar enfermos. Amém? Então não tem fundamento. Não tem fundamento. A Bíblia não nos ensina isso. Amém? Mais alguma questão ou podemos encerrar? Temos de dar testemunho, temos que usar do poder que Deus nos deixa. Temos que usar do poder que Deus nos deixa. Amém? Temos que ser testemunhas de Cristo. Sabe o que é testemunha no grego? Mártir. Mártir. Temos que ser mártires de Cristo. Mártir no grego, em português, é testemunha. Amém? E quando somos testemunhas de Cristo, nada dessas situações nos pode acometer. Podemos ter tribulação, sim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Aleluia. Vamos então ter 2 minutinhos de louvor e encerrar a palavra do Senhor no dia de hoje. Aleluia. Jesus, cadê você? Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Minha irmã Balbina, o azeite, Deus mostra na sua palavra no Novo Testamento que ele é usado para curar enfermos. Amém? A passagem diz: chame os presbíteros da igreja para orarem com fé e ungirem com azeite. Assim diz a palavra. E no Antigo Testamento, o azeite ou o óleo era usado para a consagração de reis, sacerdotes, ou ungir ao trono do Senhor. Amém? Então não existe nenhum fundamento bíblico ou nenhuma base bíblica que ensine a usar azeite em materiais, e sim em doentes, ou para nomeações. Amém? O azeite foi usado para ungir Davi, ungir ao Saul, ungir ao Jeú quando queriam tirar o filho de Acabe do reinado. Amém? Então, tem vários textos bíblicos que mostram isso no Antigo Testamento e no Novo para curar enfermos. Amém? Aleluia. Dentro de 1 minuto encerramos. Quem tiver mais alguma questão ainda pode perguntar. Deus abençoe, minha irmã. Se você vier, se você vier, olhe para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sol.
Aleluia. Minha irmã Balbina, só para complementar o teu raciocínio, se fores para Lucas 10, 34, podes apontar. Lucas 10, 34 e Tiago 5, 14. Em 10, 34, o azeite é utilizado para curar feridas. E Tiago 5, 14, o azeite é usado para ungir e orar sobre o enfermo. Amém? Vamos então encerrar o nosso devocional de hoje, que foi bastante longo, mas pela graça do Pai, acredito que muitas situações ficaram esclarecidas, de quanto muitas das vezes nós erramos com Jesus, mas que Deus, Ele é maravilhoso, bondoso, Ele é misericordioso para nos perdoar e nos aceitar no seu reino. Amém? Aleluia. Oremos então, irmãos. Pai, te damos graça por essa palavra, Deus. Muito obrigado pela tua palavra, por tu teres direcionado, teres guiado, Pai, e nos teres mostrado nas Sagradas Escrituras em que lugares é que a tua palavra é viva e abundante. Que a tua palavra nos basta, a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra é guerreira, ela é autoritária, que a tua palavra é vida, Deus Pai, e que somente tu, Pai, e somente tu tens poder para tudo aquilo que tu desejas, Deus Pai. E que o homem não tem poder para ritual nenhum, nem nenhuma situação diferente daquelas que são descritas no teu livro sagrado, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu creio que tu és Senhor, tu és Salvador e tu direcionas o teu povo para todo aspecto e todo consenso, Deus. Te dou graças por permitir que o encontro de hoje acontecesse e que verdadeiramente os teus filhos saiam daqui com uma visão diferente do conceito de maldição hereditária, levando como em conta as tuas sagradas escrituras, Deus. Muito obrigado, então, Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos, Deus, livra-nos de toda a enfermidade, guarda os enfermos nos hospitais, Deus Pai, que o teu sopro de vida passe por cada hospital, por cada enfermo, e vá liberando cura, Deus Pai, para aqueles que te agradam, para aqueles que não te conhecem, Deus Pai, inclusive como tu és misericordioso, Deus, para aqueles teimosos também, para que entendam que só tu és Deus, que só tu és cura, que só tu és salvação e libertação, ó Pai. Deus, verdadeiramente tu que vieste para libertar os cativos, liberta mentes, ó Pai. Liberta a mente do teu povo, Pai, de nações, de Israel e dos gentios. Em nome de Jesus, ó Pai, para que possam ver quão grande, maravilhoso, extenso é o teu nome. Que o teu nome cura tudo, ó Pai. O teu nome é o nome verdadeiro e real, ó Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos então. Espero que tenham gostado do tempo que nós tivemos aqui abordando a palavra do Senhor. Sendo assim, amanhã espero por vocês no mesmo horário e espero que demoremos menos tempo para que as pessoas não fiquem cansadas, mas hoje foi a palavra que Deus colocou no coração e como é um assunto muito complexo, por isso demorou um pouco mais. Eu peço perdão, mas não mais eu, mas Cristo que vive em mim é que foi liberando a palavra. Amém? Deus abençoe a todos então. Amanhã no horário de sempre, a partir das 18h30, começamos a iniciar, às vezes até 18h40, mas aqui chegamos com a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos então. Muito obrigado pela presença. Espero por vocês amanhã. Amém.